Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, diante deste envio que Jesus faz aos seus discípulos, mandando-os 2 a 2 e chamando as pessoas à conversão, ao Evangelho. Hoje eu queria trazer para vocês o que a igreja nos apresenta. O martírio de São Paulo Miki e companheiros. É importante, meus irmãos, que nós leiamos a vida dos santos, porque a vida dos santos ela nos dá clareza do entendimento do Evangelho, quando Jesus nos fala também dos sofrimentos que nós iremos passar por causa dele. Jesus envia aqui os discípulos 2 a 2, mas nós sabemos que quando os discípulos eles foram enviados depois da ressurreição de Jesus a todas as nações, porque aqui eles estão sendo enviados apenas para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, só para os judeus. Mas depois da ressurreição eles são enviados a todas as nações. E aí nós vamos vendo que quando eles são enviados às nações, eles morrem martirizados. Porque pregar o Evangelho nos lugares onde as pessoas não conhecem o Senhor não é fácil. Hoje nós temos uma concepção de evangelho ou de pregação, de evangelização. A gente já coloca na cabeça um lugar para se pregar. Aí alguns fazem no auditório com uma boa equipe ali de músicos, de cantores e tudo mais. Mas no tempo dos apóstolos e no início da era cristã, não foi assim. Não tinha equipe de música, não tinha nada. Era só o desejo de salvar almas. Então eles eram levados para lugares aonde outros deuses eram cultuados. Imagina eles chegarem e dizer assim, esse Deus não é o Deus verdadeiro? É o que nós vamos ouvir hoje nessa narração, dessa história de São Paulo Miki e seus companheiros, que também foram martirizados. Ontem nós tivemos a graça de vermos o martírio de Santa Águeda. Hoje nós vamos ver o martírio de São Paulo Miki e seus companheiros. Se você quiser também, está aqui tem um site que se chama Cruz da Terra Santa, que nos traz essa maravilhosa narração. Paulo Miki, ele nasceu no ano de 1564, na província de Harima, no Japão. Era filho de um nobre e famoso militar japonês, pertencente a uma família de samurais. Sua família era cristã, fruto da evangelização de São Francisco Xavier, alguns anos antes de seu nascimento.
de 1549 a 1551. Aí nós estamos no século XVI. Paulo Miki recebeu sua formação no Colégio Jesuíta de Anzingiyama, Japão. Esta formação seria decisiva em sua vida. Estudando no Colégio Jesuíta, Paulo Miki teve a oportunidade de conhecer mais profundamente a fé cristã. Este conhecimento despertou em seu coração o desejo de se tornar jesuíta. Por isso, pediu seu ingresso na ordem e foi aceito. Por causa de sua capacidade intelectual e principalmente dos dons espirituais que recebera de Deus, Paulo Miki conquistava conversões impressionantes e se tornava uma luz em território japonês. Homem de oração profunda. O irmão Paulo Miki tornou-se um pregador de grande eloquência. Suas pregações arrebatavam os corações e confirmavam os japoneses na fé. Seu desejo de se tornar sacerdote teve que esperar, pois não havia bispo na região japonesa de Fusai. Mesmo assim, Paulo Miki continuou com seu ministério de pregação. Alguns anos depois, ele se tornou o primeiro japonês a ser ordenado padre no Japão. Uma vez padre, conquistou inúmeros corações por causa de seu testemunho de humildade e paciência. Hoje nós encontramos tantas pessoas dizendo: eu quero ser pregador, o Senhor dá-me o dom da palavra e tudo mais. Saiba, meus irmãos, que pregar o evangelho implica em dar a vida. Não pense que pregar o evangelho significa se tornar um grande pregador, significa ficar assinando livro e tirando fotos e recebendo aplausos, não. Um dia os pregadores terão que derramar o sangue, principalmente no tempo de perseguição. E foi isso que aconteceu com São Paulo Miki. O imperador Toyotomi Hideyoshi simpatizava-se com o catolicismo e permitiam em suas terras. Porém, de repente, tornou-se um feroz perseguidor da fé em Cristo. O motivo foi político. Por ter conquistado a Coreia, o Japão rompeu relações com a Espanha e com todo o Ocidente. Isso motivou uma terrível perseguição contra os mais de 300 mil cristãos japoneses de então. Até missionários franciscanos espanhóis, que tinham sido bem recebidos pelo imperador, passaram a ser perseguidos. Os católicos passaram a ser expulsos do Japão. Muitos, porém, decidiram ficar, e a repreensão não tardou. O imperador mandou prender 6 franciscanos. Em seguida, prendeu o padre Paulo Miki juntamente com outros 2 jesuítas e um grupo de 17 leigos, companheiros de Paulo Miki e membros de ordem terceiras. Esse grupo de 26 cristãos foi vítima de humilhações e torturas públicas das mais terríveis. O grupo dos 26 cristãos foi levado para Nagasaki. Tanto na estrada quanto nas cidades foram vítimas de escárnio e zombaria. Alguns dos companheiros de São Paulo Miki eram muito novos. Vejam a idade desses companheiros. Tomás Kozaki, 14 anos. Antônio, 13. E Luiz Ibiraque, 11. Adolescentes, meus irmãos. Adolescentes que já haviam tomado consciência do que significava servir a Cristo. Nenhum deles se dispôs a voltar atrás e renunciar à fé cristã, à fé em Cristo, em troca da liberdade. Renunciando a Jesus Cristo, tinha liberdade. Não renunciando, teria que ficar preso. Eles resolveram não renunciar e por isso foram presos e martirizados depois.
todo o grupo dos 26 foram crucificados na colina, que ficou conhecida como o Monte dos Mártires, em Nagasaki, no ano de 1597. Os cristãos que sobreviveram à perseguição se dispersaram para escapar dos massacres. Um grande número deles construiu morada às margens do rio Urukami, perto de Nagasaki. Lá, continuaram a praticar a fé cristã, apesar da ausência de sacerdotes. A comunidade conseguiu guardar no coração os ensinamentos de São Paulo Miki e dos outros evangelizadores que passaram por lá. Quando o Japão voltou a se abrir à Europa, missionários voltaram, igrejas foram reconstruídas em várias cidades e em Nagasaki, perto de onde os cristãos viviam clandestinamente. A comunidade cristã do Japão passou cerca de 250 anos sem contato com a Igreja Católica. Meu Deus do céu, 250 anos, uma pequena comunidade cristã sobreviveu. Imagina, meus irmãos, uma pequena comunidade cristã, porém, guardavam cuidadosamente três critérios escritos em livro e no coração de todos, para reconhecer os verdadeiros líderes e padres católicos. Os ensinamentos eram esses: os padres não são casados. Haverá uma imagem de Maria e esta igreja obedecerá ao Papa Sama, isto é, ao bispo de Roma. Isso era o suficiente para eles viverem o catolicismo. A comunidade japonesa, inspirada pelo exemplo e ensinamento de São Paulo Miki e companheiros, manteve a chama acesa da esperança de que um dia voltaria a poder manifestar sua fé publicamente. E assim aconteceu. São Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados no ano de 1862 pelo Papa Pio IX. Os ensinamentos e o exemplo que esses mártires deixaram alimentaram a fé dos cristãos japoneses por 2 séculos e meio, e depois disso, até hoje, são inspiração e devoção entre todos os católicos japoneses. Isso que é pregação eficaz, isso que é evangelização eficaz. 2 séculos e meio sofrendo perseguição, sendo perseverantes na fé. E hoje, meus irmãos, nós temos todos os instrumentos necessários de evangelização. Televisão, rádio, nós temos as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tudo para evangelizar. E nós temos a capacidade de ouvir, de ver tudo isso. E a nossa fé é fraca. Já perceberam? Com tudo isso, aquele povo guardou no coração o que São Paulo Miki havia ensinado. O martírio deles foi suficiente para que eles fossem perseverantes na fé, porque eles visavam a eternidade. Hoje, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 18 a 19, depois 21 a 24, nos diz assim: mas vós nos aproximastes do monte Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste. Essa Jerusalém celeste que levava aquela comunidade cristã a perseverar na fé. Da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. De Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. De Jesus, mediador de nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel.
Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. Que a evangelização chegada a nós possa nos dar a graça da perseverança, como aqueles cristãos de Nagasaki foram perseverantes. Que Deus nos ajude. E mais uma vez eu digo que o sangue dos mártires conceda a nós perseverança até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Paulo Miki e seus companheiros, rogai por nós lá no céu.